Olá, ouvintes do podcast de Viagem Mari pelo Mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Andrea e junto com a Mari e a Ana Paula, trazemos dicas, experiências e histórias de viagem para inspirar e ajudar nos seus planos de conhecer o mundo. Olá, ouvintes do podcast Mari pelo Mundo, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu estou aqui com a Mari e a gente tem como convidada a Caroline Putnok, que é do France Excellence, um evento que a gente vai estar participando aqui em São Paulo. E a gente está aqui para falar um pouquinho da França, que é um destino que é maravilhoso. Acho que dispensa muitas apresentações, é sonho de muita gente. E, em primeiro lugar, muito obrigada, Caroline, por estar participando aqui com a gente, por poder trazer mais informação para o nosso público sobre esse lugar tão maravilhoso, sobre a cultura da França e vários detalhes que a gente quer aqui conversar. Muito obrigada pela participação, tudo bom? Obrigada a vocês pelo convite, André e Mari. É realmente uma honra de estar com vocês. É um grande prazer de poder falar não somente de France Excellence, mas da França e na verdade, um evento que já traz muitas coisas com ele. A história, a moda, a beleza, o luxo. Conta um pouquinho mais para os nossos ouvintes, Caroline, sobre o que é esse evento do France Excellence, para eles só para situar do que a gente vai estar falando um pouquinho mais. Bom, o France Excellence, ele nasceu já, eu diria, em 2018, 2019, mas, na verdade, a concepção dele foi nesse momento, mas ele nasceu o ano passado, depois da pandemia. Na verdade, não, ainda no meio da pandemia, em setembro de 2021, e ele nasceu de várias constatações. Uma delas é que o Brasil e os brasileiros adoram tudo que é luxo, estão fascinados pelo luxo em geral. E outra constatação também veio do fato que a concorrência do destino França é cada vez mais importante e muitos destinos falam de luxo. Todo mundo hoje em dia fala de luxo. Então, eu me perguntei, eu fiquei um pouquinho na dúvida e me perguntei, será que isso é luxo? O que é o verdadeiro luxo? Como podemos abordar essa temática do luxo? E aí que eu comecei a pensar num formato de evento que poderia responder, de um lado, ao nosso trade do turismo, de um lado, às agências de viagens que trabalham no seu destino, que vendem no seu destino, mas não só o trader, que é um evento também que poderia trazer para qualquer amante da França, da história da França, do luxo, do turismo de luxo, qualquer pessoa realmente querendo saber mais sobre essas temáticas, podia, na verdade, receber essa informação. Então, como atingir essas pessoas e como trazer uma informação interessante. E aí, saiu de lá. Falei, como eu vou fazer? E a pandemia, ela nos ensinou muitas coisas, e uma delas foi o costume que a gente pegou de fazer muitas coisas virtualmente. A prova que hoje estamos conectadas, eu estou com vocês duas, e a gente confirmou essa reunião em cima da hora, mas deu super certo, porque a técnica nos ajudou. E, então, com esse hábito que a gente tomou durante a pandemia de fazer webinars, de fazer entrevistas online, meetings online, etc., falei, bom, eu posso trazer qualquer pessoa da França para falar do luxo, ou da gastronomia, da história, etc. Então, isso já me deu uma liberdade. E comecei a entrar em contato com umas pessoas muito importantes do setor de luxo na França. Eu fiquei super surpresa porque elas toparam. E isso me deu asas para poder, na verdade, elaborar uma programação muito detalhada sobre essas temáticas do luxo. E, na verdade, a gente está falando de luxo, eu não paro de repetir a palavra luxo,
mas os valores que a gente quer trazer para explicar esse luxo francês é a excelência. É por isso que o evento se chama France Excellence, né? França Excelência. Então, veio de lá. A reflexão veio de lá. E mais uma pessoa que encontrei aqui no Brasil, que é o fundador do Cidade Matarazzo, o próprio Alex Allard, né? Que é um francês estabelecido aqui no Brasil há mais de 14 anos, que fundou e criou esse lugar maravilhoso do Cidade Matarazzo. E a gente realmente teve uma conexão, porque o discurso dele é o mesmo que nosso discurso, e vice-versa. E então achamos lá um lugar onde poder organizar. No ano passado foi em petit comité, e a gente transformou o showroom, na época era o showroom do hotel, que nem existia ainda, e a gente fez toda a gravação a partir do Cidade Matarazzo, o ano passado. E isso também foi uma super conexão entre Brasil e França, para explicar que o luxo, o novo luxo, tem várias explicações do luxo, mas uma das explicações que eu gosto muito é de passar esses valores de luxo super ligado à cultura. E o Alex Allard, justamente, o ano passado, durante uma entrevista que eu tive com ele, explicou por uma hora que não há luxo sem cultura, que tem também novo luxo para uma nova humanidade, etc. Enfim. É um luxo em vários conceitos, né? É um luxo acessível Sim. para quem valoriza, é um luxo Sim. que também a pessoa precisa saber que existe para poder valorizar, e eu acho que esses eventos trazem isso, né? Aproxima ao conhecimento, às descobertas, né? E independente de, óbvio, tem que poder pagar também, né? Mas eu acho que é todo um conjunto de elementos que vão se juntando para realmente ver valor naquilo, né? Exatamente, porque, finalmente, muitas pessoas pensam que o luxo é relacionado a dinheiro, mas não é necessariamente assim. Tem vários luxos, claro, não tem luxo sem excelência, nos vários setores, da moda, da beleza, das viagens, da hotelaria. Então, a excelência é uma condição incontornável para ter luxo. Mas excelência não quer dizer necessariamente luxo também. Enfim, é muito filosófico tudo isso, mas a ideia é realmente explicar que o luxo à francesa, que é muito especial, e isso que foi minha aposta desde o início, quando criei esse evento, é de explicar que o luxo à francesa, o luxo na França, que foi um dos primeiros luxos inventados, né? Na verdade, desde o século XVII, ele veio com a história da França, ele veio com a corte real, o rei Luís XIV e o ministro das finanças dele, o Colbert, que decidiram realmente de implementar umas fábricas que a gente chamou lá de manufacture royale, fábricas reais, para poder produzir elementos que entrariam na elaboração de vestidos, de roupas, de sapatos, de decoração, de móveis, etc. Mas tudo começou por uma decisão do rei da França de criar umas fábricas. E isso, quando você pensa, é uma coisa incrível, porque isso criou, primeiro, trabalho, isso criou empregos na França e ainda continua. Hoje em dia, por exemplo, se a gente fala de Bernardaud, que é uma das empresas de porcelana de Limoges mais famosas, ela foi criada nesse momento mesmo, quando a França descobriu como fazer porcelana, porque os chineses já sabiam como criar porcelana desde o século VI. Os franceses descobriram só no século XVII. E então isso deu um boom em Limoges e na produção de porcelana, e começou então um setor, deu um impulso de um setor e que criou muitos empregos e que dura até hoje. Então, essas empresas que foram criadas no século XVII, XVIII, etc., elas
muitas delas duraram até hoje, existem até hoje, e tem uma história legal para contar, né? Quando a gente também aborda o luxo através das marcas, ou uma palavra mais elegante, das maisons de luxo, por exemplo, a gente fala de Chanel, Dior, Louis Vuitton, essas maisons existem já há muito tempo, e elas foram criadas por pessoas, por humanos que tinham uma história especial, que é muito interessante de contar. Então, o luxo vai muito além de um bem, de uma coisa, de uma bolsa, de um vestido, de uma viagem, de um hotel que você vai comprar ou não, vai muito além disso. E eu acho que quando você consome esse luxo, quando você tem a sorte de consumir esse luxo, dá ainda mais valor, como você falou. E o nome do evento Le Goût de la Création tem a ver com esse gosto de criar? Me conta um pouquinho. Sim, Le Goût de la Création. Eu não consegui traduzir, eu deixei como coluna vertebral do evento, fio condutor do evento, Le Goût de la Création, porque quando fizemos o brainstorming para poder agitar um pouquinho nossas ideias sobre o que íamos apresentar em 2022, essas palavras saíram do brainstorming, le goût et la création, porque a criação, né, remete à elaboração de conceitos, à criação em todos os setores, inclusive nas viagens, inclusive no turismo. Eu considero que as agências de viagens, as operadoras, são criadores de experiências. Eu acho que, hoje em dia, as agências de viagens, elas têm que se posicionar como assim, né? Criadoras de experiências, porque o que vai querer comprar o cliente é isso, uma experiência que vai ser criada especialmente, talvez, para ele, sob medida, personalizada. A personalização também faz parte do luxo. E então, le goût de la création, o gosto de criar, remete não somente à vontade de criar, que é um desafio desde o início. As maisons de luxos, elas enfrentam esse desafio todo dia, todo ano, toda semana, toda hora, de constantemente criar. Mais uma vez, uma Chanel, uma Dior, uma empresa de Limoges, vai sempre ter essa necessidade de renovar, reformular a sua criação, a sua oferta. E le goût é interessante porque eu gosto, em francês, remete ao paladar, né? E também à vontade. Então, é interessante também de falar do paladar francês, que é muito especial, que marcou bastante a história da gastronomia também desde séculos, que hoje se modificou, mas que é interessante de lembrar, e isso vamos fazer durante a conferência no dia 19, interessante de explicar por que essa gastronomia francesa ela é tão especial, qual é a história dela, porque ela foi a primeira gastronomia no mundo a ser inscrita no Patrimônio Mundial da Unesco há mais de 10 anos. E então, também, quais são os desafios hoje em dia da gastronomia francesa e dos chefs franceses? Porque também isso é um setor que me apaixona, e que é apaixonante, porque o jeito de comer no século XVIII não é o mesmo de hoje, ainda bem, mudou. E mesmo quando a gente pensa, não comemos hoje em dia da mesma maneira que 10 anos atrás. Então, essa maneira de essa gastronomia, essa cozinha francesa, ela muda, ela é uma referência ainda mundial,
Então, por quê? É tudo por quê. Sempre falam, e esse restaurante é bom ou não é? Quando alguém pede a nossa sugestão, mas eu sempre falo, Sim, na França eles levam a sério. Em qualquer lugar que você for, eles levam a é sério. levado a sério. Pode não ser o que você mais gosta, mas vai ser levado a sério. A pessoa vai fazer com gosto e Sim, querendo dar o sim, melhor dele, independente do preço, independente do local. verdade. É Então, verdade. E isso é um assunto, um detalhe muito importante, porque independente do preço, porque você pode ter excelência a qualquer preço. uhum, Tá? Claro que um alimento de boa qualidade, normalmente, ele vai custar mais, uhum, mas acredito que hoje em dia a tendência esteja essa tendência, a busca pela qualidade. E não é necessariamente obrigatório de comer num restaurante que tem 3 estrelas Michelin, né? Podemos comer, e na França, como você falou, a França leva a sério a gastronomia, e então, mesmo comendo num bistrô, uhum. bem escolhido, você vai ter uma refeição excelente, de excelente qualidade, com excelente serviço, com garçom que vai servir seu prato e vai poder explicar o que você tem no seu prato, da onde que vem os ingredientes, etc, etc. Então, essa busca de excelência que eu acho que é importante de valorizar e que temos bastante na França. Uhum. E também vai estar presente no evento o Ferreirinha, né? O Carlos Ferreirinha, Sim, de sustentabilidade. E durante a pandemia a gente gravou um podcast com ele justamente para saber quais seriam as mudanças, né, no novo normal, sim. depois da pandemia e tudo isso. E agora a gente está realmente vendo acontecer, né? Como está sendo pós-pandemia. Então vai ser muito interessante também contar com a participação e a fala. Sim, muito interessante. O Ferreirinha é um super parceiro da Ato França desde o ano passado e agradeço sempre ele de participar, porque desde o início ele topou, ele acreditou no evento e esse ano ele está nos ajudando novamente muito. E claro, ele é uma referência no universo do luxo no Brasil, ele tem uma grande experiência ligada às maisons de luxo, ele vai animar essa mesa, ele vai ser um mediador dessa mesa redonda sobre o luxo e a sustentabilidade, com várias pessoas muito interessantes. A primeira pessoa é uma das grandes diretoras do grupo Louis Vuitton Moet Hennessy, a senhora Hélène Valade, que vai vir especialmente para o evento no Brasil. Então, ela é a grande especialista da sustentabilidade no maior grupo de luxo do mundo, que é o LVMH. Então, acho que vai ser muito interessante. Junto com ela, vamos ter, remoto desde Tahiti, o proprietário do hotel The Brando, localizado na ilha de Tetiaroa, e o próprio dono do hotel The Brando, o senhor Richard Bailey, vai participar. E vai ser interessante porque, primeiro, é interessante de lembrar que Tahiti é francês, que temos também umas ilhas francesas, né? A França não é só Paris, não é só Nice, não é só Marseille ou Bordeaux, é também Tahiti, é também Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, etc. E então, desde remoto de Tahiti, ele vai participar. E do Brando é um dos melhores exemplos de sustentabilidade, talvez, no mundo. Ele vai explicar por quê. E acabamos de ter a confirmação hoje, então, uma novidade fresca para vocês, que o diretor também encarregado da sustentabilidade no Palácio Parisiense Le Meurice vai participar também junto com Hélène Valade e Richard Bailey nessa mesa redonda animada por Ferreirinha. Ai, muito bom. E quais são os desafios, para a gente encerrar aqui, quais são os desafios que você sente quando conversa com o público em geral, nesse entendimento do luxo?
Desafios, eu acho que cada vez mais... Os desafios, vou dizer, primeiro, no Brasil temos vários públicos, né? Temos um público super fiel da França, que vai para a França sempre, que conhece muito bem a França, que até fala francês, hein? Temos muitos viajantes, muitos brasileiros que têm uma conexão com a França incrível. Então, precisamos manter essa conexão, não decepcionar essas pessoas habituées da França. Isso é um primeiro desafio. E isso é incrível, realmente incrível, porque nunca vi isso na minha vida, um público tão apaixonado pela França, no Brasil. É incrível. Isso, eu falo sinceramente para vocês, é uma coisa louca que nunca vi, que toda vez que eu penso me dá uma emoção, porque tem aqui no Brasil um público super apaixonado pela França. E então, o desafio é não decepcionar eles, porque eles conhecem tanto a França que, às vezes, não podemos também chegar com uma informação que eles já sabem ou tudo mais. E, do outro lado, temos um público mais jovem, para quem a França não é necessariamente a prioridade, que não fala necessariamente francês, porque o idioma francês que era obrigatório na escola, na França, até 64, se não me engano, depois não ficou mais obrigatório. Então, essa cultura, essa conexão com a França, ela não é tão forte, talvez, com a nova geração. Então, tem que passar um recado justamente de destino acolhedor, rico de história, de cultura, e aonde eles vão achar uma diversidade como dizer, de regiões, de cidades, de lugares históricos, etc. E chegar com um discurso que, finalmente, o luxo pode ser acessível também. Eu sempre falo que o luxo, tão ligado à cultura em nosso país, às vezes é só estar num lugar espetacular, onde não é todo mundo que vai, que já é um luxo. Então, o luxo do momento, o luxo do lugar, o luxo de poder ter acesso a umas experiências incríveis que não são necessariamente caras. Eu acho que isso a França é campeão para oferecer. Muito bom. Realmente. E eu vou dizer que também tem muitos franceses apaixonados pelo Brasil e a gente fica também com esse orgulho, às vezes. Sim, é verdade isso também, é importante de mencionar isso, que não é para todos os países que o francês vai ter, você vai falar que você é brasileiro e a cara, o sorriso do francês já vai sair e já vai facilitar o contato. Os brasileiros são super bem-vindos, são amados na França. Tem uma conexão imediata. E, Caroline, só para deixar aqui registrado, né, você é da Atut France, que é um órgão oficial do turismo francês, tem sempre muitas informações importantes, atualizadas lá, é uma fonte de informação importante para quem viaja, para quem trabalha com turismo. Qual que seria o Instagram ou a rede social que você quer deixar aqui para quem quer buscar mais informação? Temos um site em português, isso é importante de mencionar, que é www.france.fr, que é nosso site, e temos a tradução das matérias em português. Segundo, temos também uma página Facebook que é br.france.fr, se não me engano, @br.france.fr. E na Instagram, a Instagram oficial é Explore France. A Instagram oficial e mundial da Atut France, que é uma Instagram mais B2C, que faz muito sonhar. Muito bom, Caroline. Te agradeço muito. E ficamos à disposição também para continuar falando sobre a França quando a gente tiver outras novidades. Quando você puder participar de novo com a gente, vai ser sempre um prazer.
é um destino realmente apaixonante, que eu tenho certeza que quem vai quer voltar várias vezes, falo por mim e por todo mundo que eu conheço que já foi na França alguma vez na vida quer voltar. Eu acho que esse ano, particularmente, a França teve um sucesso incrível, e muitos brasileiros foram para a França nos últimos meses, então isso é realmente gratificante para mim e para toda a equipe de Atout France, claro. Mas eu agradeço muito vocês duas para me convidar, e então, combinado, eu voltarei. E sobre o evento, Caroline, deixa aqui os dados, como é que as pessoas podem acessar, é aberto ao público, quais são as datas e como saber um pouco mais sobre o evento. Sim, é aberto ao público, todo mundo apaixonado pela França pode participar, porque essa conferência organizada a partir de São Paulo, ela vai ser retransmitida ao vivo, então realmente todo mundo vai poder assistir desde remoto do Brasil inteiro, e é só se cadastrar na plataforma do site que é franceexcellencelatin.com. franceexcellencelatin.com, e só se cadastrar lá, a gente valida e pronto, a pessoa vai receber no momento certo um link. A data do evento é dia 19, segunda-feira, 19 de setembro, e vai começar a partir de 14 horas, então é bom se conectar já às 13h45 no evento, e vai durar até 18 horas e 30. Perfeito, então a gente espera que as pessoas possam se cadastrar, que aprendam um pouquinho mais sobre a França, e de novo, muito obrigada. E a gente deixa os detalhes, tanto no post, no blog, se alguém quiser conferir, e nos links aqui no podcast também. Obrigada, Caroline. Obrigada a vocês. Hein?